Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês uma forma de usar o PROC-V, só que através do VBA. Por que isso? Às vezes a gente tem uma base muito grande de dados, de informações que a gente quer buscar, e a gente usa o PROC-V. Por exemplo, aqui eu quero buscar o endereço, essa coluna D aqui, baseado no CEP, aqui nessa aba menu. Aqui eu coloquei só 413 registros, mas pode ser que isso aqui seja muito mais, até 5.000 registros, 10.000 registros, e a gente não quer deixar a fórmula, por exemplo, às vezes por questão de algum usuário que for usar sua planilha mexer na fórmula e dar algum problema, ou por questão de segurança mesmo, né? Às vezes a fórmula está errada, algo assim, e você quer garantir que a fórmula seja intacta, seja bem segura. A gente vai fazer a fórmula normal aqui, PROC-V. Eu vou procurar aqui esse CEP, aqui na aba CEPs, vou selecionar o intervalo inteiro aqui, 1, 2, 3, 4, a quarta coluna, trazer o valor exato. Ok. Mas eu vou colocar um se erro aqui na frente para, se der algum erro, não ficar aparecendo aquela mensagem, aparecer zerado. Então aqui na frente do PROC-V eu coloco se erro, e aqui no final, ponto e vírgula, se erro, aspa, aspa. Então se tiver algum erro, não vai trazer. Por exemplo, se eu mudar aqui para uma letra, vai vir zerado. Ctrl Z. Ok, agora eu vou vir aqui no VBA. Aqui eu vou apertar a tecla Ctrl G ou vir aqui em exibir e janela de verificação imediata. Eu vou digitar aqui uma interrogação, a palavra selection. Essa palavra quer dizer o seguinte: a célula ou o intervalo que eu estou selecionando. Então eu vou deixar o foco aqui na onde está a fórmula e digitar ponto fórmula, ou seja, eu quero trazer daquela célula selecionada a fórmula que está lá dentro. Eu vou dar um Enter. Ele traz a fórmula no formato entendido pelo VBA. Então, basicamente em inglês, né? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ou Ctrl X. Eu vou criar uma sub aqui dentro do módulo, sub, vou colocar um nome aqui qualquer, fórmula PROC-V. E vou colocar o seguinte, eu quero que a fórmula seja para todas essas células aqui até o final, até a 413 aqui. Então eu vou mapear qual que é a última linha preenchida aqui primeiro, na coluna A, porque eu não quero que a fórmula ultrapasse a linha 413. Ou se eu apagar aqui depois, eu não quero que ele ultrapasse a 410, por exemplo. Então eu quero que ela seja dinâmica. Eu vou criar uma variável aqui, din, última linha, como um número inteiro. E essa variável vai receber. Aí, esse código que eu vou digitar aqui agora é o que eu uso padrão para identificar a última linha preenchida. Que é esse aqui, ó. Range. E aqui dentro do range eu coloco a coluna que eu quero saber qual a última linha preenchida. Então, A até A. Então, isso aqui quer dizer que ele vai percorrer a coluna A inteira. Se eu quisesse percorrer só, por exemplo, se isso aqui tivesse mais para baixo, assim, ó, Ctrl C, aliás, espera aí. Se isso aqui tivesse para baixo, assim, ó, ou aqui, eu colocaria da D 401
até D. Aí eu coloco um número que não vai passar disso, por exemplo. Então, 1000. Aqui vai dar 1 milhão, né? Acho que 1 milhão. Isso. Eu colocaria assim. Porque eu sei que não vai passar disso aqui. Mas, como eu estou preenchendo desde da primeira linha, então fica até mais fácil. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Então, se eu colocar só da A até A, o VBA entende que eu estou querendo percorrer a coluna inteira. Então, nesse intervalo, eu quero procurar ponto find vazio, ou seja, a primeira linha, a primeira célula vazia que ele encontrar, eu quero procurar vazio. Quando ele achar o vazio, eu quero que ele me retorne o número da linha. Então, ponto row. Só que ele vai achar a primeira linha vazia a 414 e eu quero que seja 413. Então eu coloco menos 1. Só isso. Beleza. Então essa variável vai receber o número 413 quando o código rodar aqui. Beleza. Agora eu quero colar aquela fórmula que eu copiei para todas essas linhas, essas células, até a 413. Deixa eu pegar aqui de novo, dar um Enter. Essa fórmula aqui. Então, após ele atribuir a última linha vazia, eu vou escrever o seguinte, ó, range B2 é onde vai ter a primeira fórmula, B2, aqui, ó, B2. Então, eu vou vir aqui na fórmula e digitar B2 até B concatenado com a última linha que eu quero preencher. Então, a última linha, essa variável aqui. Então, B2, dois pontos, B, aí fecha aspas, e ao invés de digitar B 413, que ficaria assim fixo, ao invés de digitar a linha, eu concateno com a última linha vazia. Na propriedade aqui, fórmula, esta aqui, eu quero que ele receba, ou seja, é igual a esta fórmula aqui de baixo. Vou colocar aqui, entre aspas, só que lá no se erro eu coloquei aspa para vazio. Se eu clicar aqui fora vai dar um erro. Aliás, quando eu for executar vai dar um erro. Ele não aceita. Então eu tenho que deixar assim, ó, para vazio aqui no VBA, mais duas aspas. Então quando eu quero representar o vazio, coloco 4 aspas. Bom, é isso. A fórmula é só esta. Eu vou apagar, posso apagar aqui agora essa fórmula. Vou vir aqui dentro do código e vou executar. Já foi. Pronto. Todas as fórmulas estão aqui, ó. Ele já entende automaticamente que a próxima linha é A3 e assim sucessivamente. Vou até a última aqui, ó. Ele só preencheu até a 413 e trouxe tudo. Então, se eu colocar aqui qualquer coisa, vai trazer vazio. Uma última dica. Caso aconteça, deixa eu tentar simular um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui vai dar certo. Caso o Excel de vocês tiver assim, ó, quando ele for digitar a fórmula, ao invés dele trazer o resultado, ele ficar escrito a fórmula assim, ó,
Provavelmente é o formato que está aqui em cima, ó. Deixa eu voltar aqui para geral. Vou voltar para geral. E mesmo como geral, não vai mudar, certo? Eu vou dar 2 cliques aqui dentro e dar um Enter. 2 cliques e um Enter. Mas para você fazer isso para todos, ó, por exemplo aqui. Aí você sai. Ele fica assim a forma. Você pode selecionar a coluna, vir em dados, texto para colunas e concluir. Só isso aqui já vai fazer organizar tudo aqui as formas. Você não vai precisar ficar fazendo um por um assim de entrar e dar o Enter, tá? Bom, é isso. A fórmula está aqui. Se alguém vier aqui excluir por algum motivo ou mudar a fórmula, é só no seu código você chamar essa função aqui que ela vai fazer tudo de novo. Então, vou dar um F5 aqui. Não tem mais problema se a pessoa apagar a fórmula ou mexer na fórmula. F5, tá tudo aqui novamente. Ok? Bom, essa é a dica de hoje aí. Espero que tenham gostado e abraços.